O lançamento de meus livros, Meu Caminhar é o Seu Caminhar e Eu Também Sou Você, acontecerá na Livraria Nerimar, no dia 25 de abril. Espero vocês! Model Star, um evento para quem já é modelo e para quem quer começar sua carreira na moda. Essa é a sua chance de dar um grande passo na carreira de modelo. Não perca essa oportunidade única. Garanta sua vaga agora. Entre em contato para mais informações e inscreva-se. E hoje, gente, meu bate-papo com a Cris, essa mulher incrível. Conheci ela agora, mas já conheço o trabalho dela. Ela é uma empresária no ramo alimentos, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a empresa dela, sobre ela. Seja bem-vinda, Cláudia Colli. Tudo bem? Tudo bem, Cris. Gratidão por esse dia. Obrigada pelo convite. Eu amo compartilhar a minha história, o meu desenvolvimento e de como a vida vem seguindo. Olha, e você tem uma história muito linda, né? Sim. Tenho acompanhado você no Instagram, mas eu quero saber quem é Cláudia, para todo mundo saber aí em casa. Legal. Vamos falar um pouquinho? Vamos lá. Eu sou a Cláudia Colli, tenho 45 anos, sou mãe do Henrique, de 25, da Ana, de 17 e da Amandinha, de 12. 3 filhos. 3 filhos. Sou uma mãe solo. Criou os 3. Né? Tive o pai das crianças. Daí, depois de um tempo, depois de 27 anos, nós nos separamos. Entendemos que era melhor assim. E hoje, então, eu comando, direciono, oriento, encaminho a minha casa e o nosso restaurante. Nossa, e é lindo o teu restaurante. Muito Tem obrigada. capacidade de quantas pessoas? 180 pessoas sentadas, 240 circulando no total. E o restaurante, um investidor, em 2017 ou 2018, perguntou se eu gostaria que ele fosse um investidor de uma obra, porque ele tinha o terreno, todo o dinheiro, e eu aceitei, porque naquele momento estávamos em um outro endereço e com uma estrutura não tão boa, e eu tive a honra de receber essa proposta. As bênçãos chegam até mim. Chega, né? É fantástico. Fantástico. Mas vamos... As oportunidades. Vamos chegar lá do início, Vamos. então. Você nasceu aonde? Em Londrina. E como que você foi parar em Arapongas? Quando eu tinha 12 anos. Meu pai era vendedor da Elma Chips. Sim. E ele foi transferido de Londrina para Arapongas. Então, aos 12, nós viemos. A minha trajetória com culinária é desde pequenininha. A minha avó materna era merendeira de escola pública em Londrina. Toda a minha família, tanto paterna quanto materna, tem isso da culinária. Já vem ali, então. Já vem. Eu tenho primo com o restaurante Paranaguá. A especialidade dele lá são carnes. Tenho prima doceira. A minha mãe... mesmo, sim, né? A minha mãe sempre fez uma comida muito boa. E o meu pai sempre falava, quando a gente era criança, eu cresci ouvindo meu pai falar, um dia nós vamos ter um restaurante. Mas esse não foi teu primeiro restaurante. Então você chegou em Arapongas, em novinha. 92, com 12 anos. Em 99, o meu pai deixa de ser vendedor e abre uma padaria. Porque já viu o talento ali da família. Já. Daí, falou, não, meu vamos pai mudar. foi empreender. E colocou todos nós. Nós somos em 4 irmãos. Então, em casa nós somos 6. Todos nós trabalhamos com alimentação. E todos nós começamos a trabalhar na padaria. Isso, 1999. 2011, uma pessoa oferece um restaurante já existente em Arapongas, que era o antigo Gregórios. Muita gente conhece. Acredito que aqui o pessoal de Apucarana e região também conheceu, né? Ele. Porque ele foi um restaurante de 25 anos. Ai, muito tempo, né? Tradição, né? E daí, aquela família ofereceu para mim
E eu convidei, e eu trabalhando com meu pai, falei, pai, vamos abrir um outro braço do ramo da alimentação. E em 2011, nós inauguramos o restaurante Massa Pura, que era o nome da padaria. Se passaram 2 anos do restaurante, o meu pai prefere a padaria. E eu sou apaixonada pelas panelas. Amo a padaria, mas prefiro as minhas panelas. Em 2013, eu começo a caminhar sozinha com o restaurante e muda a marca para Restaurante Cláudia Colli. 2013, 2015, há essa mudança, transição de marca. E teu pai não quis a padaria? O meu pai está na padaria, a padaria vai fazer 26 anos agora. E qual que é o nome da padaria? Massa Pura. Essa ainda continua o mesmo Isso. nome lá do início. E no mesmo local e tudo. Daí com os meus Você só abandonou ele para montar o seu. Isso. E daí ficaram os meus irmãos com ele, tudo. E eu fui para a área do restaurante. Em 2013, nós éramos um restaurante convencional. Em 2013, eu tive a oportunidade de conhecer a Abrazel, que é a Associação de Bares e Restaurantes. Em Arapongas? Não, ou é esse? Eu tive um convite pela Secretaria do Comércio de Arapongas para conhecer a Abrazel de Londrina. Tá. Que daí, lá em Londrina, era mais sorte. Hoje, ela se tornou a Abrazel Norte do Paraná. Então, hoje ela abrange as nossas cidades total do norte. Entendi. Então, existe a Abrazel, que é a Associação de Bares e Restaurantes. E com eles, eu tive uma visão, eu falo assim... Empreendedora, né? Empreendedora. Foi. Porque, e juntamente com o Sebrae, visitas de missões técnicas, sabe? Aquela coisa foi de... aprendendo E fui mesmo. aprendendo. Então, Cláudia, nós vamos ter uma viagem para São Paulo em uma feira. Vou. Eu ia. Cláudia, vai ter um festival de turismo em Foz do Iguaçu. Tô e lá. tem também um braço de gastronomia. Tô lá, porque turismo abrange gastronomia. Curitiba. E eu comecei, sabe, parece criança que sai do colegial e daí vai... É paixão, né? Isso. A comida é paixão. E eu fui vendo quanto eu poderia inovar no nosso restaurante. E daí que veio a ideia dos frutos do mar, de ter risoto no aparador, fazer o diferente que não tinha na nossa cidade. Uhum. Eu comecei a ter referências de cidades maiores. E sem contar também que a tua alimentação lá é tudo de primeira, né? Eu estive visitando, vi que é tudo de primeira, salada de primeira, enfim, tudo de primeiro. Sim. O que você acha que aconteceu nisso tudo para você ter esse sucesso que você tem numa cidade pequena? Pequena. Você vê, ela é menor que Apucarana. Sim. E eu estava com convidados de Maringá e eles até comentaram, em Maringá eu acho que não tem um restaurante dessa forma, dessa qualidade. E aí eu fiquei pensando, o que será, o que você traz, o que você pode dar uma dica ali para o pessoal que está assistindo, de repente aí tem um restaurante, não vai para frente. Vamos dar a dica para o pessoal, Cláudia. Ok. Eu aprendi muito com o meu pai, com a minha mãe, que a gente só deve fazer aquilo que a gente gostaria que fizessem para que eu fizesse. Então, eu só como aquilo que... Eu só vendo para o meu cliente aquilo que eu comeria. Começa aí, já é o ponto 1. Eu acredito muito. Então, meu pai falava, se esse pão não tá bonito, se você não comeria ele, você não pode vender esse pão, ok? Então, ele vira uma farinha de rosca. Se de repente ele tá num formato diferente, se ele deu uma passada do ponto. Então, eu cresci com o meu pai e com a minha mãe, fazendo coisas muito de excelência. Muito. Então, essa é a primeira coisa. Eu só vou vender para o meu cliente aquilo que eu como. Certo. E daí, eu acredito que nesse ponto, a gente consegue abranger muita coisa. Higiene. Essencial, né? Higiene, qualidade e... Atendimento. O atendimento, sabe, eu falo para os meus colaboradores e nós estamos com uma equipe excelente. Você tem quantos hoje na equipe?
Ali no restaurante nosso da Rua Tucanos, nós trabalhamos com 25 pessoas. Nós temos o período integral, que é as pessoas que chegam cedinho para preparação dos alimentos e organização do salão. E temos os meios períodos, que eu acredito que hoje está em torno de 8 a 10 pessoas para o atendimento de meio período, aquele atendimento que a pessoa chega às 10h50, finalizou o período e essa pessoa tem a oportunidade de ter outro emprego. Ou é um estudante que ótimo. Né? Então, hoje nós temos uma equipe... Você só atende no período almoço? Só almoço. Eventos de segunda a sexta e com um número de pessoas de 50 a 150. E trabalhamos de segunda a sábado ali. Nesse momento, como você até sabe, nós temos uma novidade. Dia 24, nós inauguramos, né? Mais um. E esse tem capacidade de para quanto? Para 120 pessoas sentadas. Certo. 120. E fala para nós o endereço desse novo. Fica na PR 444. Eu não sei o quilômetro certinho, mas depois eu te envio. Tá. E ele fica localizado no posto Energy, que é um posto bem bonito. Todo mundo vai achar. Da Ipiranga, tipo com a bandeira da Ipiranga. Um posto também que casou as nossas ideias. E daí eu já te conto como foi isso. Então hoje, em treinamento, juntando a equipe Rua Tucanos, eu falo, com a equipe Coli Energy, nós temos hoje 40 pessoas, 42 pessoas no mesmo ambiente, sendo treinadas, um sendo o suporte do outro, para a gente poder abrir essa nova loja no posto. Mulher poderosa, né? Criou aí os filhos, olha aí, com essa capacidade de muita gente, alimentação de primeira, o restaurante dela. Tô amando isso. Muito obrigada. E me fala um pouquinho, eu vi no teu Instagram que tem lá uma matéria sobre como surgiu os alimentos. Sim. Né? Origem, por que aconteceu, Sim. que aconteceu aquilo. Conta um pouquinho a ideia, como que surgiu essa ideia para o pessoal ficar sabendo. Lá tem sobre arroz, sobre feijão, sobre a panqueca. Que mais que tem? Tem mais coisas lá, né? Tem. Enfim, vários produtos que você está gravando aí. Sim. De outubro do ano passado para cá, eu participei de um treinamento e lá falava muito sobre a gente, quando a gente quer chegar em algum lugar maior ou melhor, né? A gente precisa se mexer. Quando a gente quer ser mais visto, mais lembrado, a gente precisa fazer algo diferente. E eu fui apresentada a uma equipe de marketing para fazer conteúdo e hoje em dia... Para fazer acontecer, né? Instagram, é tudo, não é? É de todas as redes sociais aí, que são várias. E eu me considero uma pessoa muito criativa. E quando começou, os meninos super inteligentes, que é da uma agência, da Rosa Digital, e eles foram sugerindo, igual lá, quem depois entrar no nosso Instagram vai ver quem é a Cláudia Coli e tudo mais. E daí, a partir desse momento, eles começaram, nós precisamos gravar conteúdo. Nós precisamos gravar conteúdo. E daí eu coloco minha cabeça para pensar. O que será que eu vou fazer? E certo dia eu tive um estalo assim. Agora nós vamos descobrir a origem dos alimentos. Como surgiu? E tá super Quem bacana. criou? Não é verdade? A história da panqueca é sensacional. Daí, mas... Então eu falo assim, eu estou apaixonado por esse momento que eu estou vivendo. E é gostoso isso, dessa né? Grande... Quando se descobre, sim, né? Sim. Mais ainda. Gente, a gente vai para o intervalinho e já voltamos com esse papo mais gostoso aqui. Model Star, um evento para quem já é modelo e para quem quer começar sua carreira na moda. Essa é a sua chance de dar um grande passo na carreira de modelo. Não perca essa oportunidade única. Garanta sua vaga agora. Entre em contato para mais informações e inscreva-se. O lançamento de meus livros, Meu Caminhar é o Seu Caminhar e Eu Também Sou Você, acontecerá na Livraria Nerimar, no dia 25 de abril. Espero vocês!
falei para vocês rapidinho, vamos continuar com esse papo gostoso sobre comida. Quer coisa melhor que isso, gente? Comida? Eu amo comer, né? Quem não gosta? Comida é carinho. Você estava falando sobre esse programa teu. Sim. Né? Nós terminamos aí de panqueca. Desses alimentos que você já apresentou, qual que você achou mais interessante? Conta um pouquinho da história para nós. Então, nós apresentamos 4, depois eu convido o pessoal para ir no Insta para ver a matéria. Houveram 2. Um do purê de batata, que eles, em algum país que eu não me recordo... França? A batata é francesa, mas alguma coisa aconteceu, algum outro território. Serviu como castigo a pessoa comer batata. Eu falei, se fosse meu castigo hoje, eu viveria de batata. Mas a história mais legal pra mim foi da panqueca. Certo. Que a panqueca, lá também, bem antigo, tem todas as datas lá que eu não me recordo agora. Sim. Ela estava fazendo um mingau, derramou no fogão e ela viu que aquilo poderia virar uma massinha. Então a história da panqueca é algo tão simples e também... E uma delícia, sabendo fazer panqueca, aquela massa fininha, fofinha eu amo, e tudo mais. Um prato único, né? Sim, saboroso. Claro. Saboroso. Então, o que eu quero e o que eu penso, quanto mais a gente busca conhecimento, ideias novas, mais nós ficamos ainda mais despertadas para o novo. Exato. Para criatividade. Prazer, né? Vai dando prazer. Isso, porque quando a gente se acomoda nos nossos estudos, eu falo, sabe, numa leitura, ou em falar assim, você me ajuda? Porque eu tenho uma pessoa comigo, que hoje ela é meu braço direito na cozinha, certo. A Leila, fazendo faculdade de gastronomia, e ela é super técnica. E eu falo para ela, vamos buscar a história agora do mocotó? Eu cresci. Legal, eu hein? cresci como eu vou fazendo mocotó para os amigos para celebrar o aniversário dele. Então agora, e pesquisar, sabe, ser uma pessoa curiosa. E é legal, ó, eu gosto da bebida do café. Não sei se você gosta de café. Eu amo. Ama, né? O café, eu até fiz já uma entrevista com uma pessoa e é da África. E eu achei que a plantação de café era no Brasil, mas não, vem lá da África para depois vir para o Brasil. Então sempre tem uma história legal por trás de cada alimento, né? É sensacional. Legal, gostei dessa matéria. Eu acho que o pessoal tem que entrar lá no Instagram dela, ver esse tipo de matéria que é muito legal. Mas vamos para outro assunto. Quanto você consome de arroz e feijão hoje no seu restaurante? Quanto de quilo? Você tem ideia disso? Temos, porque eu tenho sempre uma conta prévia diária. Certo. E o detalhe, nós não fazemos o arroz todo de uma vez. Para você encontrar um arroz gostoso, quentinho, na umidade certa, sabe, para não ser aquele arroz que parece que ele é de ontem? Resquentado. Nós vamos fazendo o arroz de acordo com a demanda. Para o primeiro horário, eu cozinho 2,5 kg de arroz. Para a primeira meia hora. Depois vai vindo a demanda das marmitas. Pessoal, mais meio arroz. Então, sabe, para ter tudo? E daí, então, nós temos um cálculo já mensal. E nós chegamos à média de 600 quilos de arroz. Mensal? Mensal. Nossa, é muito arroz, hein? É muito arroz. Por isso que eu vou lá, é lotado, gente. É lotado muito o gostoso. restaurante dela. Mas também a comida é uma delícia. E o feijão é a média de 240 a 300 quilos mês. É muita coisa. E tem desperdício? Nós controlamos muito desperdício. Mas deve ter alguma coisa ou não, Cláudia? Pouco. O que tem, nós dividimos entre nós. A comida limpa. Comida ali do aparador. As pessoas nossos que colaboradores. trabalham. Que como bacana. eu te falei, tem pessoas do meio período que trabalham no restaurante até 12h30. Depois ele já entra em outra jornada às 5 horas da tarde. Uma pizzaria, um restaurante. Aí ele já vai. Ele leva a marmitinha dele para jantar. Que legal, E que bom. Eu tenho bastante pessoas que trabalham comigo que moram sozinhas. Então pra ajuda, quê? Né? Eu falo, pra quê? A nossa casa é abastecida das marmitinhas também. Sobrou um arroz, um feijão,
uma carninha, né, um legumes, por que não? A gente já fazia a nossa marmitinha para o jantar. Além, eu falo do controle da precificação, que nós também vamos fazendo de pouco, para sobrar o mínimo. Vamos falar agora desse novo projeto teu, novo restaurante, o convite, como que foi? Fala um pouquinho para nós agora, porque tá aí, né, o lançamento, né, da nova empresa e, claro, vai ser sucesso com certeza, Amém, né, muito porque obrigada. é a expansão já de um sucesso. Amém. Me fala um pouco. Estava eu lá num restaurante, num dia normal, quando um dos nossos colaboradores chega, Cláudia, há um homem que quer conversar com você. E daí eu vou, né, atendo várias pessoas. Muitas pessoas me chamam na mesa para se apresentar, falar que é de outra cidade, ou para me contar algo, então eu sempre vou na mesa. Daí eu cheguei lá, ele se apresentou, falou: oi, eu sou o Chavinsky do Posto Energy e eu quero conversar com você. Topa abrir um restaurante lá no posto? Daí eu peguei e falei: meu Deus. E esse restaurante já tem muito tempo ou não? Eles nunca inauguraram o restaurante lá. Ah, tá. Já tem Eles têm a parte da tem o conveniência. abastecimento e a conveniência. Certo. E eles já haviam construído uma estrutura, Já tinha o espaço. somente o espaço, uma estrutura para montar um restaurante. E até então eles não tinham achado quem se encaixava de acordo com o gosto deles, o jeito deles. E quando ele chegou no nosso restaurante, ele falou: eu encontrei. E depois de várias reuniões, muita coisa, nós fizemos, né, um acordo, fechamos um negócio e daí eu entrei com a parte toda da minha, da minha bagagem de restaurante de todos esses anos e eu fui direcionando em relação a equipamentos. A equipe, porque agora a equipe cresceu. estão sendo treinados. Então, o posto hoje, ele é o posto Energy e Cláudia Colli. Energy e Cláudia Colli em parceria, que aí nós vamos atender agora. Agora você vai ficar num restaurante, no outro, você vai ficar andando pra lá e pra cá, né, Cláudia? Sim, pra até acertar. porque como eu tenho agora uma equipe já formada e bem estruturada, agora eu preciso formar e deixar estruturada a equipe Colli e Energy. Que bacana. E eu acredito tanto no poder do nosso trabalho bem feito. E eu também sou uma pessoa que acredita nas pessoas, no talento delas, na obediência delas, de uma questão de padrão. Então, ano passado, eu fiz uma viagem de cruzeiro. Eram 15 dias e 14 noites. E ainda eu não tinha essa proposta de um novo restaurante. E eu tirei esses dias para descansar e foram ao todo de 18 a 20 dias fora do restaurante. E eu falo, a engrenagem E funcionou. conseguiu desligar? Porque tem que desligar pra gente voltar com energia, né? Consegui. Viagem me renova, viagem me que pra traz todo mundo, ideias né? novas. Sabe aquela coisa? É. Então eu falo assim, eu acredito na minha equipe. Que bom, é que você tem uma equipe boa. Isso, então né? Tem a que regra acreditar. é seguir padrão. Então, Legal. para você que tá aí, né, a Cris me permitiu que quando eu quisesse dar um recado ao público. Claro, fica à vontade. Então, para você que tem aí, não importa qual seja o seu ramo de atividade, qual seja o seu sonho, primeiro monte um padrão seu. Monte o seu padrão. Apresente o seu padrão para sua equipe e você vai alcançar o seu sonho e você vai poder compartilhar com as outras pessoas aonde você quer chegar. E equipe feliz, atendimento excelente. Sim. É isso que a gente pede e isso. tudo mais, né? Sim. Então, o pessoal está convidado. Como que é essa inauguração? É aberto ao público, não é? Fala um pouquinho para a gente estar encerrando aqui. Sim. Então vamos Fica à lá. vontade. Quando nós inauguramos a sede nova do restaurante Cláudia Colli, Aham. eu inaugurei numa segunda-feira.
porque eu gosto que a gente vai acostumando com o movimento. Lá no Cole e Energy, nós iremos inaugurar numa quinta-feira, já aberto para almoço aquilo, né? Buffet Sim. somente aquilo. Nós decidimos numa quinta, também para ir aquecendo os motores. Sim. E para chegar, que a gente acredita que o dia ainda maior dessa grande inauguração venha ser no domingo. Porque lá vai ser de segunda a segunda. Segunda a segunda, atendimento das 11 às 15 horas. Então vocês vão conseguir nos encontrar em 2 endereços agora. Rua Tucanos 993, de segunda a sábado. E no Energy, com a Cláudia Cole, de segunda a domingo, das 11 às 15 horas. Ai, que delícia. E olha, um prazer estar aqui com você. Eu quero Gratidão por esse dia. Eu quero te dar um presente da Selma. Ela faz os bordados mais lindos, com toalhas, toalhas de mesas. Que lindo. E é um presente para você, Bordado lembrar, pra você lembrar desse do programa, dia. desse dia. Eu só desejo você mais sucesso, que Muito você obrigada. já tem esse sucesso, esse carinho que você tem com o seu cliente, Sim. né? E com os seus colaboradores, Sim. que continue assim. Muito obrigada. Obrigado, Cris. gratidão. Gratidão. Obrigada. Obrigada por esse dia. Imagina, obrigada a você, Obrigado. tá? Gente, então é isso. Vai a quinta-feira agora ao ar, tá? Aguardo vocês. Model Star, um evento para quem já é modelo e para quem quer começar sua carreira na moda. Essa é a sua chance de dar um grande passo na carreira de modelo. Não perca essa oportunidade única. Garanta sua vaga agora. Entre em contato para mais informações e inscreva-se. O lançamento de meus livros, Meu Caminhar é o Seu Caminhar e Eu Também Sou Você, acontecerá na Livraria Nerimar, no dia 25 de abril. Espero vocês!